Aleluia. Estamos dando início a esta live, que eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Eu creio que vai ser bênção para a vida daqueles que irão ouvir, né? Tudo que Deus vai nos usar nesta noite, não só a minha vida, como a vida da nossa irmã Maiara, que eu creio que já está aqui, estará aqui ao vivo. Assim, conforme o povo vai entrando, nós vamos falando que Jesus é bom e o diabo não presta. Um dia meio friozinho, mas nada que o Espírito Santo possa nos aquecer nesta noite. Aquecer as nossas vidas, nossa vida espiritual, através da sua mensagem que será pregada. Em nome de Jesus. Creio que Deus vai usar nossa irmã Maiara profundamente, dentro da palavra, dentro daquilo que o Senhor colocou no coração dela, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos adorando ao nosso Deus, adorando ao nosso Rei, enquanto já você se achega nesta live, em nome de Jesus. Vamos adorando ao Senhor. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do seu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Está chamando a irmã Maiara aqui para participar. Aí estarei orando sim, irmã Ayla. Pode deixar. No final nós vamos estar orando. Agora que mulher bonita aqui num lugar tão privilegiado aí que clareou foi tudo aqui. Que a minha luz aqui é meio fraca. Que bênção. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida por atender esse convite, por estar Amém. participando conosco dessa live. Que Deus possa lhe usar esta noite como um canal de bênção, né? Amém. Nós cristãos, agora estamos tendo que se virar nessa questão de live agora, né? Agora, Isso. depois que eu já tinha feito o banner, eu descobri que no Facebook também está fazendo agora com duas pessoas, né? Olha, Mas a gente vai indo por aqui, conforme o povo, a galera já está entrando aí, um pessoal aí, eu creio que essa noite Deus vai. E eu quero já deixar uma questão aqui, que se por um acaso, né, tudo que for ser falado aqui e essa live terminar, a gente começa novamente, mas eu quero que Deus te use tudo que Deus colocou
coração. Nós vamos para a segunda parte, se for necessário, né? Porque também Amém. quero orar juntamente com você, por essa galera aí. Paz do Senhor, irmã Creuza, Deus abençoe. Já está aí uma galera, irmã Isa. E eu creio que Deus tem muito a dizer. E você, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Estamos bem, estamos se cuidando, né? Se É isso. adaptando a essa questão de cultos online, né? Cada um na sua casa. É Confesso, difícil, confesso, né? é estranho, é estranho. Ainda mais que, assim, não temos essa sacada tanto assim, né? De estar online sempre. Então, assim, para mim, eu falei para o Ricardo, eu tive um pouquinho de dificuldade, eu tô tendo aulas, as aulas são em EAD, e aí tem que enviar em vídeos, e eu falei para ele, eu tô me acostumando com esse negócio de vídeo, e eu estar me vendo, e tá tudo certo. É isso aí. É, eu creio que Deus está preparando a gente para isso também, né? Eu mesma era bem desfocada. Eu gosto, assim, às vezes estar no culto, aparecer lá online no Facebook, mostrar o culto. Isso já fazia, né? Mas um dia que Deus me deu o chacoalhão, falou, vai para a internet, eu fui me virando, né? A gente vai se adaptando. Tem gente que fala assim, você já nasceu com isso? Eu falei, não, não nasci. Eu não, sinceramente, não tinha objetivo nenhum disso, a não ser Deus não ordenasse mesmo, né? E é essa forma qual a gente tem se virado bastante, tem se achado, e pessoas têm me procurado, têm falado que tem sido edificada, aí a gente vê, né? Porque são pessoas que não tinham nem hábito de vir na igreja e hoje, né, tá nos vendo assim. Eu falo, Deus às vezes permite certas coisas para que algumas outras venham se despertar, né, Mayara? Sim, sim, sim. A gente andou fazendo aqui, né, mais com os irmãos da igreja mesmo, pelo Whats, pelo Face com nossos jovens, dando sempre uma palavra para eles. A gente não fez a público, eu e Ricardo, né? A gente não fez a público e tal. É a primeira live que eu faço a público. E que eu não vou louvar, porque nas lives que eu fiz com ele, ele pregou e eu só louvei. Ah, canta, não. Além de ser uma ótima pregadora, você canta bem. Comecei cantando aqui, mas eu sou meia a dizer essa questão de cantar, mas você canta Não, bem. Eu ia até falar para é você no bem. final aí, dá lugar, deixa Deus te usar naquilo que é um dom que Deus dá, Mayara. E eu falo assim, hoje a gente tinha muito, eu, por exemplo, eu prego, vou muito para altares e prego na igreja, sempre foi essa questão. Quando eu vi que eu tinha que vir, eu tô assim, a minha vida tem sido assim. Estou ouvindo muito estudo bíblico. Ontem Deus me deu uma mensagem, estou aqui esmiuçando ela assim, maravilhada. Eu estava conversando com a pastora Sandra ali agora e eu falei para ela assim: às vezes Deus quer aproveitar esse momento da gente para que a gente entre numa profundidade com Ele, né? E, Sim. e assim, Deus está revelando verdadeiramente quem está firme na rocha, né? E quem não tá. É o que a Bíblia diz. Quem é sujo se surge mais, e quem é limpo que vai se limpando cada dia mais. E é a forma Sim. que eu tenho me pegado nesses tempos difíceis de adversidade. Vivemos luto por causa desse vírus. A gente não sabe quantos mais nós vamos ter que viver. Eu estou vendo Sim. muitos pastores descendo a sepultura. Não, eu até falei passando, eu não sei se está sendo que estão abrindo cultos imprudentemente, porque você corre o risco de ser contaminado ou contaminar outras pessoas, né? Eu Sim. não tenho medo por mim, mas eu tenho medo pelas pessoas que eu possa contaminar, que é essa toda a questão, né? Se vai fazer um culto, tem que ter toda a questão, usa máscara, usa álcool gel e assim por aí vai, né? Hoje a nossa vida é Sim. baseada nisso. Então tem que ter cuidado, às vezes eu não sei se você já viu aí na internet alguns cultos lotados, pessoas sem máscara. E isso é Totalmente perigoso, porque você imprudentes, né? pode levar isso para sua casa
e pode ser fatal para quem não estava saindo de casa e que a Sim, maioria das contaminação está sendo dentro de casa, né? Pessoas que saem para a rua e traz o vírus para dentro de casa. Então a gente hoje sim. em dia tem que viver assim, tem que, né? Então, Mayara, eu vou te dar a oportunidade para você pregar, cantar, naquilo que o Senhor te instruiu aí, fica à vontade. Tem uma pessoa dando oi aqui, não, acho que É não minha é minha irmã. seguidora, é sua Oi, seguidora. oi, oi. Minha irmã. Minha irmã ligadinha. A É, irmã que bom. Iusade. A irmã Ilza. Ilza, a Ilza é Ilza. da nossa igreja, a irmã Ilza é da Ô, nossa Maísa, igreja. paz, viu? É a irmã Sorriso, essa irmã é a irmã Sorriso da nossa igreja. Então pode falar, e senão eu fico falando aqui, minha filha, não deixa você falar. Amém, amém. Bom, sim. Eu confesso que eu estava meditando por esses dias na palavra do Senhor, né? Hum, E, e assim, eu fiquei maravilhada com alguns textos, impressionada, porque ainda tem coisas na Bíblia que me impressionam e muito. sim. O Senhor já diz, né, que toda leitura ela é proveitosa, ela é boa. E aí eu estava lendo alguns textos e eu falei para o Ricardo hoje, né, que eu estava lendo um texto em Amós e eu fiquei assim, embasbacada, apavorada e ao mesmo tempo feliz em saber que a Bíblia ela nos revela, apesar de ter sido escrita há muito tempo, ela nos revela ainda o cotidiano, o dia de hoje. E o texto me impressionou muito, e eu falei, Jesus, é isso. Só que eu falei, não, eu falei para Ricardo que o que ficou no meu coração não era isso. O que Deus falou comigo através do livro de Amós foi para mim, e eu fiquei assim muito feliz. Mas o texto que eu vou ler, aliás, a pregação em que eu vou falar aqui, é uma pregação que eu já preguei há muito tempo atrás, há muito, muito tempo mesmo, tem uns mais de 3 anos aí já. Mas é uma pregação que o Senhor continua falando, sabe? Hernandes Dias Lopes diz que um sermão, para ser bom sermão, ele tem que ser pregado no mínimo umas 10 vezes. Ai, Então, eu gosto vamos lá, de né? pregar assim. A palavra ela se renova a Você vai cada se dia. tornando íntima dela e a intimidade que é com Deus, Sim, na realidade, ele vai renovando algo assim. Quando você vê, você já não está pregando igual você pregou da outra vez. E eu creio que Deus tem algo novo, né, dentro dessa sim, mensagem. sim. Pode Em falar. Segunda Reis, no capítulo de número 3, Segunda Reis, capítulo de número 3, no versículo 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz assim: E disse: Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós, o vosso gado e os vossos animais. Israel estava num contexto aqui em que Acabe tinha acabado de morrer e Jorão, seu filho, começou a reinar em Israel no seu lugar. E o rei Josafá ainda reinava em Judá. E a Bíblia vai nos dizer que quando Acabe morreu e Jorão tomou posse do trono, o rei dos Moabitas, Moabe, resolveu dizer que não ia mais pagar tributos a Israel. Porque ele pagava tributos para Acabe, como Acabe faleceu e Jorão era um homem jovem, ele falou assim: Jorão é mais fraco que o pai, então eu posso me rebelar contra ele agora. E aí a Bíblia diz que o rei dos Moabitas, Moabe, resolve não pagar mais o tributo. Ele pagava tributo de 100 cordeiros e 100 lã de ovelhas, né? E aí ele falou: não vou mais pagar tributo para Israel, vou me rebelar aqui. E a Bíblia diz que Jorão se enfurece e diz: não, peraí, se eu não for contra ele, vão me taxar como um rei fraco. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou formar uma aliança com o rei de Judá e vou
contra o rei do rei dos Moabitas, contra Moabe. E aí a Bíblia diz que Jorão chega para Josafá e fala assim, olha, é o seguinte, eu quero fazer uma aliança com você, porque o rei dos Moabitas não quer mais pagar tributo para Israel. E aí, você tá comigo ou não tá? E Josafá olha para ele e diz assim, tô com você. Só que a Bíblia vai nos dizer que Jorão olha para Josafá e fala, tá, você tá comigo, mas por qual caminho nós vamos? E o que me chama a atenção aqui é que quem queria ir contra o rei dos Moabitas era Jorão, mas Jorão não tinha nenhuma estratégia preparada para ir. Aí Josafá pensou, e a Bíblia vai nos dizer que um ano antes, Josafá havia ganhado a guerra contra os reis dos Amonitas. E os Amonitas ficavam perto dos Moabitas se eles fossem pelo lado norte de Israel. Então Josafá automaticamente pensou, se nós somos pelo lado norte, os Amonitas se juntam com os Moabitas e a gente não consegue vencer porque eles ficam muito fortes. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos pelo lado sul de Israel, a gente aproveita, passa no deserto de Edom e convida o rei de Edom para se juntar com a gente na guerra. E aí Jorão diz, beleza, gostei da estratégia, vamos nessa. E aí eles saem, partem para ir para a guerra contra o rei dos Moabitas. E a palavra vai nos dizer que depois de 7 dias andando, depois que os 3 reis estão juntos com o seu exército, eles se dão conta de que a água acabou, de que não há mais água para os seus exércitos. Deixando salvo que a Bíblia nos diz que Jorão, ele não foi um rei como Acabe, porque ele não cometeu os mesmos pecados que Acabe e Jezabel, sua mãe, cometeu. Quando ele entrou no reinado, a primeira coisa que ele fez foi tirar os altares de Baal. E Baal era conhecido como o deus da chuva. E aí a Bíblia vai nos contar que ele fez isso, porém, a Bíblia vai nos dizer que ele seguiu os passos de um rei chamado Jeroboão. E Jeroboão foi um dos piores reis de Israel. No livro de 2 Reis, no livro de 1 Reis, no capítulo 12, a Bíblia vai nos contar a história de Jeroboão. E a Bíblia vai dizer que ele foi um dos piores reis a ponto de colocar Deus nas suas costas. Nossa. Então ele foi um rei perverso demais. E a Bíblia vai nos dizer que o pecado de Jeroboão foi colocar o povo para adorar bezerros de ouro. E aí o que me estranha é porque Jeroboão já tinha o respaldo do que aconteceu com o povo, com Moisés lá no deserto. Que Deus quis matar o povo por causa que o povo adorou a bezerros de ouro, enquanto Moisés estava 40 dias e 40 noites lá no monte com o Senhor, recebendo todas as ordenanças do tabernáculo, como teria que fazer, os sacrifícios, os sacerdotes, como teria que ser tudo. E aí a Bíblia vai nos dizer que esse é o mesmo pecado que Jorão comete. Jorão tira os altares de Baal, mas coloca Israel para adorar os bezerros de ouro. E aí quando eles estão lá no deserto, quando os três exércitos estão lá no deserto e acaba a água, a Bíblia vai nos dizer que a primeira coisa que Jorão faz é indagar, dizendo assim, poxa vida, nós vamos morrer. Deus nos trouxe aqui para nos matar, porque nós estamos sem água. E aí Josafá tem a brilhante ideia de perguntar, ô Jorão, não tem por aqui, ao redor, aqui em Israel, um profeta para que a gente possa consultar a Deus? E o que eu acho estranhíssimo é que Jorão, como rei de Israel, não sabia que Eliseu era profeta em Israel e que ele tinha sido servo de Elias. Porque a Bíblia vai nos relatar que um servo dele responde o rei Josafá e fala para ele assim, rei, tem o nome dele é Eliseu, e ele era servo de Elias. E a Bíblia vai dizer que Josafá, quando sabe disso, ele nem espera o rapaz terminar, ele fala assim, olha, certamente a palavra de Deus está com este homem. Então vamos consultá-lo para saber o que Deus tem a nos dizer. E aí a Bíblia vai dizer que os 3 reis descem até Eliseu. E quando chegam no lugar em que Eliseu estava, Jorão é o primeiro a se pronunciar. E ele já chega indagando Eliseu e dizendo assim, olha, eu tenho certeza que Deus nos trouxe a esse deserto para nos matar de sede. Já fazendo alusão que ele tinha tirado as estátuas de Baal e que Baal não era o Deus da chuva, mas sim o Deus de Israel.
E Eliseu, conhecendo Jorão e o que ele fazia com Israel, e que ele fazia Israel pecar, ele olhou para Jorão e disse assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, queridinho. Se não fosse esse teu aliado que está aí do teu lado, porque ele sim é um rei que segue os preceitos de Deus, eu nem olharia na sua cara, eu nem olharia para você. Aí ele disse assim: olha, eu só tô conversando com você porque Josafá está aqui. E aí ele pega e diz assim: olha, faça o seguinte, cavem covas nesse vale. E aí ele dá essa palavra que nós lemos aqui no versículo 16 e 17. Ele fala assim: olha, façam muitas covas neste vale, mas muita cova. E não se preocupe, porque vocês não verão vento, vocês não verão chuva, mas todavia o vale se encherá de tanta água que vocês irão beber, os vossos gados irão beber e os vossos animais irão beber. O que me chama a atenção aqui, fazendo a hermenêutica e aplicando isso, eu podendo pensar um pouco nessa história, e conhecendo a história de Jorão, eu podia pensar que Jorão, ele deveria ter pensado o seguinte: ímpio como ele era, porque Jorão era um rei ímpio, apesar de governar a nação escolhida por Deus, mas ele, como um homem ímpio, eu posso imaginar que ele deve ter pensado assim: eu acho que esse profeta é louco. Porque nós estamos caminhando há 7 dias, nós estamos sem água e nós estamos indo para a batalha. E o que ele manda a gente fazer? Trabalhar. Profundo. Aí eu creio que ele deve ter pensado assim: eu acho que esse profeta não bate bem das ideias. Qualquer um Porque pensa. ele olha para a nossa cara e diz assim: cavem covas, ou seja, trabalhem. Tá, a gente cava a cova. Só que ele falou que vem água sem chuva, sem vento, sem barulho. Que água é essa? De onde vem essa água? Que negócio estranho é esse? Só que, por outro lado, eu imagino Josafá olhando para Jorão e dizendo: Jorão, negócio é o seguinte, eu venci uma batalha no canto, a mando de Deus. Meu Se ele Deus. tá mandando cavar cova no vale, bora cavar cova no vale, porque vai dar certo. Meu Deus. E aí eu imagino que eles começam a fazer essas covas. E aí eu penso que alguns dos soldados poderiam estar como Jorão. E poderia chegar lá e fazer assim: cova no vale. Sem chuva, sem vento, sem água, sem nada, sem tempestade, sem trovão. Eu vou trabalhar. E depois, quando vier a guerra, como é que eu vou lutar? Eu vou estar cansado de estar cavando. Quer saber? A terra tá mais. Até difícil de se cavar, né? Sim. E aí eu acho que eles devem ter falado assim, na minha concepção, alguns soldados devem ter pensado: quer saber? Tirei um bocadinho com a mão e fiz cova, pronto. Tá bom. Se vir água, vai vir nesse bocadinho aí. Mas, por outro lado, eu penso que o exército que estava com Josafá falou assim: se Deus usou o profeta e disse que vem água sem a gente esperar e era só a gente cavar a cova, então vamos cavar. E eu imagino, na minha cabeça, eu começo a pensar que eles se juntaram em 3, 4 e começaram a cavar uma cova gigantesca, dizendo: eu tenho fé, eu acredito, vai vir água, não sei da onde, não sei como, mas se Deus usou o profeta e falou que vem água, vai vir água. E eu imagino que eles começaram a cavar em 4 juntos, assim, porque a união não faz só o açúcar, a união faz a força. Ah, com certeza. E eu imagino que eles cavavam juntos, acreditando com fé. E a palavra do Senhor vai nos dizer que no dia seguinte, o vale estava cheio de água. Cheio, lotado. A ponto dos moabitas olharem de cima dos montes e acharem que aquelas águas eram sangue de tanta água que tinha. E eles pensaram na sua cabeça:
Com certeza, eles lutaram entre si, os três reis entrou em desacordo, começaram a lutar entre si, se mataram. Então vamos só saquear agora o acampamento deles. E a Bíblia vai nos dizer que foi uma estratégia que Deus usou. Além de prover água para os exércitos, Deus usou essa estratégia para que os moabitas descessem desprevenidos e Israel vencesse a batalha, vencesse a guerra. O que me chama a atenção em tudo isso aqui, missionária, é o seguinte. O profeta disse que eles não veriam ventos nem chuva, mas veriam um milagre. Sabe, Jorão, ele já tinha um respaldo do que tinha acontecido com seu pai. Porque quando o Senhor cessou a chuva através da palavra do profeta Elias, e depois de 3 anos e meio o Senhor disse a Elias, olha, vai lá e anuncia a Acabe que vai ter chuva sobre Israel, a palavra do Senhor nos diz que o servo de Elias viu não foram chuvas, não foram nuvens pretas, negras, com raios e trovões. Não, a palavra do Senhor nos diz que o que o profeta viu foi uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Quando Deus quer prover nas nossas vidas, Ele não precisa de muito sinal, de muito barulho, de muito alarido, de nada. Ele provê no silêncio. Ele provê da maneira dele, com pequenas coisas. E ele proveu a chuva para Israel com uma pequena mão, uma nuvem na forma de uma pequena mão. E a Bíblia diz que veio chuva sobre Israel naqueles tempos. Jorão já tinha esse respaldo. Jorão já sabia o que tinha acontecido com seu pai sobre isso. Eu tenho certeza. E mesmo assim, ele não prestou atenção nisso. E aí ele duvidou. Eu tenho certeza que Jorão, ele duvidou do que o profeta falou. De que sem chuvas e sem ventos viriam água. Deus proveria água. Outra coisa que está marcante na história de Israel é o maná. A Bíblia diz que quando o povo começou a clamar a Deus, Deus, nós queremos pão, nós queremos pão, nós queremos pão, porque nós estamos com saudade do Egito, porque nós estamos com saudade das cebolas e das coisas que nós comíamos lá. A Bíblia diz, irmã Sérgia, que foi no orvalho da manhã. Não teve barulho de árvore crescendo, não teve barulho de nada se movendo na terra. Quando o povo levantou, abriu seus olhos e olhou, lá estava o maná para eles usarem, para eles comerem e se alimentarem do pão providenciado pelo céu. Eu creio, Jesus. Sabe? E isso me chama a atenção. Porque a maior providência de Deus para a humanidade, para nós, seres humanos, para nós, homens pecaminosos, Deus enviou. E a Bíblia nos diz que ele olhou sobre a terra e não achou um justo sequer. E o seu filho disse, pai, eu vou ser a sua providência para a humanidade. E com essa providência, quando Jesus veio ao mundo, mesmo sendo filho de Deus, ele não veio com bandas, e em reino, e em palácios, e em poder. Ele é o filho de Deus, ele poderia ter vindo em poder e glória e majestade. Ele tinha todo o poder nas suas mãos. E ele olhou e disse, não, eu vou nascer numa manjedoura onde ninguém espera, lá em Belém, lá bem simples ali, sem muita gente, sem muita visita, apenas os pastores, os magos que foram lhe visitar, sem muito alarde, mas com a maior providência que a humanidade precisava. Então eu acredito nisso, eu acredito que Deus, quando Ele quer fazer as suas manifestações, Ele não precisa de muita coisa, Ele não precisa de muito barulho, Não, Deus, Ele sabe trabalhar. E a gente só precisa acreditar no que Ele fala. Eu acho que essa quarentena tem sido um divisor de águas na vida de muitos cristãos, porque Deus tem visto quem realmente tem buscado, quem realmente tem
tem tido fome e sede dele, quem realmente tem mergulhado na sua palavra e quem não está nem aí, quem estava na igreja somente por estar, mais um culto eu tô porque o pastor precisa me ver e agora não, agora nós precisamos nos encher. Nossa, e aí Deus está eu e a dizendo, pastora Sandra comentamos disso, que você está falando do mesmo jeitinho, para você ver que é o Espírito Santo, né? e eu vejo que Deus está dizendo assim, eu não preciso de muita coisa. Eu me manifesto nas pequenas coisas. Eu me manifesto no improvável. Eu me manifesto naquilo que ninguém acredita. Então eu penso assim, ele falou, olha, vocês não vão ver, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, mas vocês vão ver a providência. Sabe, nós não vimos alaridos, mas nós vimos a providência de Deus para a humanidade com o nosso Senhor Jesus. E eu vou mais além, missionária. A palavra do Senhor nos diz que naquele grande dia, quando a trombeta tocar, não vai ter aviso, não vai ter aviso. E eu acredito que não está longe esse dia, não está longe esse tempo. Sabe, não vai ter aviso, os avisos estão acontecendo agora. Deus está falando agora para o seu povo. Não vai ter aviso, não vai ter barulho, não vai ter trovão, não vai ter terra tremendo, não vai ter nada disso. Vai ser assim, ó. Acabou, piscou, foi. A trombeta tocou, Jesus chamou, o Espírito Santo levou. Jesus foi claro, ele falou, o arrebatamento da igreja vai ser em secreto, o mundo vai estar desapercebido, só que os que são dele têm que estar prestando atenção no que está acontecendo. Não vai ter barulho de chuva, não vai ter barulho de vento, mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu acho que é isso que a igreja do Senhor precisa se atentar agora. Os tempos estão findando, está se acabando. Desculpa, não é pessimismo, mas não tenho que melhorar para o anticristo entrar nesse contexto. O mundo tem que estar um caos. E é isso que eu acredito que vai acontecer. Então eu creio e eu rogo à igreja do Senhor que se prepare, que mergulhe na palavra do Senhor, que não espere barulho de chuva, que não espere a trombeta tocando aos altares. É ouvido apurado que vai ouvir a trombeta tocar. É quem está ligado com o eterno que vai ouvir a trombeta tocar. E não vai ser uma coisa assim, anunciada, vai ser uma coisa simples e que vai acontecer. E nesse momento a porta da graça vai se fechar. E aí quem entrou, entrou. E quem não entrou vai passar pela grande tribulação. Então a gente precisa estar preparado. A gente precisa... Eu sei que o cenário é triste. Eu entendo, sabe? Eu não sou leiga nesse caso. O cenário é triste. A pandemia é triste. Nós estamos perdendo pessoas. Nós estamos vendo... pessoas se encontrarem mais cedo com o nosso Senhor, mas nós temos que ter a nossa mente ligada no céu para entender que o nosso encontro com o nosso Salvador também vai acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, e nós precisamos estar ligados no céu. A igreja do Senhor precisa despertar para estar ligados no céu, e a gente precisa entender, missionária, que não é o pastor que vai me fazer subir. Não é ir para a igreja e ler a palavra que vai me fazer subir. É eu ter uma vida com Deus que vai me fazer subir, sabe? Acho que as pessoas precisam ter essa prerrogativa na mente de que a gente precisa se apegar à palavra do Senhor. Não é que ir para a igreja não faz sentido, faz todo sentido. A gente precisa dessa comunhão, a gente precisa estar junto. O evangelho é isso, o evangelho é comunhão. Só que eu acho que tinha muitas pessoas que estavam desligadas do trono, apenas presente em corpo presente dentro da igreja. E aí Deus disse assim, eu vou tirar para ver se eles acordam.
sabe? Para ver se eles despertam, para ver se eles entram no que tem que no eixo, no lugar que tem que entrar. E assim, é o que Deus fala ao meu coração, sabe, missionária? Durante todo esse tempo de pandemia, de isolamento, de tudo, eu acho incrível as pessoas tendo dificuldades no isolamento, de convivências com a sua própria família, com os seus. Quando Jesus disse que o encontro real com Ele é quando nós entramos dentro do nosso quarto, fechamos a nossa porta e falamos com Ele em secreto. Então eu fico espantada com isso, sabe? E eu penso que isso é falta de Deus, é falta de comunhão com Deus, é falta de ter intimidade, mergulhar. Porque uma pessoa que tem Deus faz o que Josafá fez. Olha e diz: em algum lugar a palavra do Senhor tem que estar. Com alguém a palavra do Senhor tem que estar. O momento era de crise para os 3 exércitos. E imediatamente Josafá, em vez de reclamar, disse: não, a palavra do Senhor está com alguém. Nesse momento de crise, crentes, a palavra do Senhor está com você. Sabe? É você que Deus quer usar, não é o profeta. Você é o profeta da vez, sabe? Acho que é isso que as pessoas precisam entender. E é isso que Deus nos chama, é isso que Deus nos desperta. O cenário é triste e eu vejo muitos crentes dizendo assim: ah, vai melhorar, vamos orar que vai melhorar. Eu entendo que se nós plantarmos bem, vamos colher bem. Eu não sou leiga, nosso Deus é um Deus misericordioso, abençoador, mas nós precisamos entender o contexto do que nós estamos vivendo. E na minha concepção, olha, se Pedro, que andou com Jesus, estava lado a lado com ele, olha só, se Pedro, que andou com Jesus, estava lado a lado com ele, Jesus subiu aos céus, deu alguns dias, eu não estou falando de anos, eu estou falando de alguns dias, Pedro já estava pregando assim: o mesmo que subiu aos céus vai descer e vai vir me buscar. Ele tinha dias que o mestre tinha que o mestre tinha subido aos céus. Dias, missionária, dias. Tinha dias que Jesus tinha subido aos céus. E ele já estava dizendo assim: eu acredito que eu sou a geração, é na minha geração que ele volta. Se eu não morrer, ele vem me buscar. Se Pedro conseguiu crer com dias que Jesus foi elevado aos céus, imagine eu que estou aqui há 2020 anos depois da sua morte, da sua ascensão. Eu é que tenho que crer ferozmente que a minha geração é a última geração, que este tempo é o último tempo e que eu sou a igreja do arrebatamento. E ainda assim, se passar a minha geração e vier a geração do meu filho, eu vou encontrar Cristo na minha morte. De uma forma ou de outra, eu vou encontrar o meu Senhor. Quero morrer? Não quero! Tenho medo? Tenho, que eu não sou boba, eu não sou leiga. Mas eu acredito que eu sou a geração do arrebatamento. E que se Jesus não me arrebatar, eu vou morrer e vou encontrar com ele da mesma forma. Então é isso que eu quero dizer nesta noite, missionária. É isso que eu quero deixar cravado. Não veremos vento, não veremos chuva, mas ele vem. Ele vem, a promessa está de pé, o tempo é final, o mundo está caminhando, a história do mundo está caminhando para o seu final, a tecnologia aumentando, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, é o amor se esfriando em todos os sentidos. Eu não estou dizendo só o amor do homem para com Cristo, mas o amor do homem para com o homem e para consigo mesmo. Então, assim, é isso. Não veremos vento, não veremos chuva, mas a providência virá da onde nós menos esperarmos. Não veremos vento, não veremos chuva, mas ele vem com poder e glória arrebatar aqueles e no silêncio. Quando o alarde tocar para o mundo, a igreja já
foi, já vai estar lá na glória com Cristo. Eita, que profundidade. Eu fico. Essas coisas que eu tenho conversado com o Ricardo aqui em casa, a gente conversa muito sobre Bíblias, sobre passagens e tal, e sobre N coisas, e eu falei para ele, isso tomou meu coração, porque no começo da pandemia, eu não vou mentir, as coisas das nossas vidas, missionária, às vezes nos afastam, as escolhas que nós fazemos, às vezes nos afasta de Deus, muita tarefa, muita coisa, sabe? Eu tenho meu menino de 5 anos, e tenho lar, e sou esposa, e sou mãe, e aí tem cursos, e às vezes a gente vai fazendo tanta coisa que a gente se esquece dessa particularidade com Deus. E eu falei para ele, nesses últimos dias, eu não tenho preenchido a minha alma com tantas coisas. Eu tenho procurado não ficar tanto vendo televisão, internet, Também. Facebook, Instagram. Eu tenho diminuído muito essas coisas. E eu falei para ele, e aí a minha alma começou a sentir falta. E eu falei assim, Jesus, eu preciso preencher a minha alma com alguma coisa, porque parece que eu tô vazia. Parece que não tem nada. E aí eu falei, quer saber? Bora pra Bíblia, bora preencher a alma com o que há de bom. E eu falei para ele, e Deus tem me despertado esses últimos dias, e assim, eu acredito que é o que Deus quer de nós, da sua igreja, que nós despertamos, sabe? Para uma É. intimidade com Ele, mergulhando na palavra dele, não esperando o profeta, sendo nós mesmos os profetas, sabe? Da nossa Somos casa, profetas dos últimos dias, né? da Você nossa colocou algo família. bem claro que eu sempre falava para os jovens nos ensaios, vocês são a geração do arrebatamento. Eu acho que se for para a gente viver mais 10 anos, 20 anos nessa terra, eu não sei como que vai ser. Eu acho que é daqui para pior, né? A gente já estamos, os sinais já são bem claros. Para você ter ideia, a mensagem que eu estou preparando aqui, que eu tenho estudado ela bastante, que Deus me incomodou, está em Apocalipse 22. Quando Deus mostra para João o rio puro de água da vida, claro, como cristal, que fala sobre a árvore que tem 12, dá 12 frutos diferentes, cada um no seu mês, para você ver a profundidade. Deus vem com essa mensagem. Eu estava comentando com a pastora Sandra, eu falei assim, esse rio que Deus mostrou para João, ele mostrou para Ezequiel, ele falou lá no Jardim do Éden a respeito desse rio. E eu falei assim, esse rio, próprio João, ele fala que Deus ele é como um rio que nasce de dentro da gente. E eu falei para Sandra, eu tenho certeza que esse rio que Deus mostrou, que tudo isso que Deus mostrou para João é representando tudo aquilo que havia de fazer conosco, que nós somos isso que jorra. Aqui eu tenho pessoas aqui nessa live, aqui lá da Paraíba, estão sendo edificadas pela sua Bênção, mensagem. Você está que bênção. entendendo? Então, tanto que fala que as folhas dela sara as nações, é para curar. Nós estamos sendo curados pela palavra do Senhor. Quanto mais a gente se alimenta dela, mais nós somos curados dessa pandemia Sim, que está massacrando mente de crentes, está contaminando, sabe? Ah, porque a política. Deixa a política para lá, se preocupa com a palavra. Deus, ele tem algo profundo conosco e agora é o momento. Antes, o que eu ocupava? Ah, eu estava trabalhando. E aí? Ah, eu estava estudando. E aí? Tudo agora é dentro de casa. Tem que ter é, um tempo para Jesus. Eu falei, passando, o meu momento com Deus não é só quando eu dobro o meu joelho. Não. É quando eu estou fazendo comida, eu estou falando com Deus. É quando eu estou lavando uma louça. Eu tenho procurado ouvir muita pregação, sabe? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, assim, não vou ser hipócrita. É lógico que eu meditar na palavra é um dever meu, mas ouvir sim, também, os pregadores te ouvir hoje, sim. como edificou minha vida. Então, os crentes, eles precisam se apegar com isso. Ontem mesmo eu me reclusei aqui dentro, já estou reclusa, né? Mas você sabe que a gente mora numa comunidade aqui, contato um na casa do outro.
Então, assim, eu ontem me fechei lá no meu quarto, fui para um particular com o Senhor. Se a gente deixar, a gente começa a ter insônia. Eu estava tendo insônia no início, quando Sim, nós passamos aqui pelo processo da mãe da Sandra. O versículo ficou batendo. Todo dia o Senhor falou: ó, dorme com o versículo na mente. Eu comecei a praticar isso na minha mente. Quando eu vi, eu já estava dormindo, Mayara. Quer dizer, sim, se nós lançarmos a nossa ansiedade sobre ele, ele vai cuidar de nós. Só que sim, eu preciso sim, lançar isso sobre ele. O momento é de desemprego, vai ser logo a gente vai passar essa pandemia, vai vir o desemprego, vai vir as necessidades e como nós sobreviveremos. Você falou de Pedro, eu estava meditando na mensagem até postei no meu status de quando ele tinha um cara que ficava na Porta Formosa mendigando ali, pedindo dinheiro, e ninguém mudava a história daquele homem. Ninguém. Vem Pedro e fala para ele: olha, nós não temos ouro e nem prata. O que você precisa, talvez o que você acha que é necessário para você é o dinheiro. Só que eu preciso te falar que o que nós temos, que é Jesus, que é Deus, essa fonte que cura, que sara, é, é Deus. Então levanta e anda. Para você ver, às sim. vezes nós precisamos só disso, de um levanta e anda. Nós não estamos precisando de alguém falar assim: ó, você quer dinheiro, você quer isso? Tudo bem, as nossas necessidades às vezes pode ser isso. Mas E um o que é levanta e anda. O que é maravilhoso é que Pedro não precisou de multidão para ver ele operar o milagre. Ele chegou na porta, olhou e falou assim: tá sozinho aí? Tá parado aí? Peraí que eu tenho Deus aqui. Nós estamos em dois, mas o que nós dois temos é Oh, muito, é poderoso. não precisa. Eu vi também, como aquela mulher que só tinha o azeite dentro da casa dela. Às Ó, vezes é tão missionária, poucas coisas. eu cheguei a uma conclusão. As pessoas, eu tenho um determinado pensamento, isso é um pensamento da irmã Maiara. As pessoas acham que Deus é todo poderoso. É. Se Deus quisesse se manifestar com todo o seu poder, ele se manifestaria como ele fez para Israel. Porque quando Deus foi se apresentar para Israel, ele mostrou a glória dele. O povo viu a terra tremer, trovão descer. O povo viu poder, poder literal, poder mesmo de Deus. E a Bíblia diz que o povo ficou com medo e falou assim: olha, Moisés, nós entendemos que Deus é poderoso, mas nós estamos com medo. Fala você através de Deus, porque esse Deus é muito poderoso. Eu entendo ao longo da história, ao longo da humanidade, ao longo da Bíblia, se você for decorrer, que Deus, ele nunca, em nenhum momento, ele precisou de muita coisa ou usou coisas grandes. É uma coisa ou outra que você vê nisso. Mas eu não vejo Deus precisar de muita coisa ou usar coisas grandes. Deus tirou um menino que estava lá cuidando das ovelhas de seu pai, colocou como o maior rei que Israel já teve. Deus usou um cajado para abrir o mar. Eu não vejo ao longo da Bíblia Jesus estava lá pregando com a multidão, um menininho pequenininho que foi prestar atenção no que Jesus falou, com 5 pães e 2 peixinhos, seu lanchinho ali, ele preparou grandes coisas, foi uma grande multiplicação, a Verdade. ponto de sustentar 5.000 pessoas. Então, assim, eu não vejo nosso Deus dizendo assim: eu preciso que você seja grande, eu preciso que você tenha grandes coisas. Eu vejo ele dizendo assim: eu quero saber se você está disposto. É na sua pequenez. É do jeitinho que você é mesmo. É esse vaso aí mesmo que eu fiz. Porque eu acho que se tem alguém que conhece bem os seus vasos, é o Criador. É uma Nossa, opinião particular minha. verdade. Então ele diz: mas Senhor, eu sou pequeno, mas Senhor, sou pecador, mas Senhor, sou falho. Todos somos. Mas ele está lhe dizendo: mas é você mesmo, é pequeno, é sem vento e sem chuva,
é assim mesmo, é desse jeitinho, é do seu jeitinho, sabe? É isso que nós precisamos. Acho que é isso que a igreja precisa voltar para essas coisas, porque os apóstolos não usavam muitas coisas, era na palavra aqui, no simples. E às vezes eu acho que as pessoas querem enfeitar tanto a palavra, sabe? Sim. Trazer coisas novas e enfeitar não sei o quê. Quem é que não está com saudade de uma aglomeração? Quem é que não está com saudade daqueles cultos pentecostal? Hum, Eu estava falando para a pastora Sandra, ai, que saudade daqueles cultos de círculo de oração, de festividade. Tudo isso está fazendo falta. sim, Mas houve um momento em que isso teve que parar para a gente pensar o que realmente nós estávamos fazendo na igreja, né? E a gente sabe que igreja começa de casa. É aqui que começa o sim, nosso culto, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, meu culto lá, eu ia só oferecer o meu culto, agradecer ao Senhor, ser grato pelo dia que eu passei. Então, mas os meus maiores cultos, e eu falo, a gente no particular é muito melhor do que na evidência. Às vezes as pessoas falam, faz live para se montar. Não, a gente faz live porque eu mesmo, porque Deus me mandou, não foi porque eu queria ou tinha a minha expectativa de fazer isso, porque Deus sabe quem precisa ser alcançado aqui, eu não sei. A gente não está, sim, que não me parece 12 pessoas, quase aí os discípulos de Jesus aqui, mas que essas vidas venham ser edificadas, porque tem pessoas aqui que não estão indo para a igreja, tem pessoas aqui e como que essas pessoas vão, às vezes precisam ouvir a palavra para ter a fé, como eu acabei de citar aqui. Então, sim, isso tudo, essa pequenez que nós precisamos entender, que é no nosso particular que Deus mais vê a gente. Não é quando eu estou em evidência, mas é quando eu estou ali, ó. Eu e ele. Quem sou eu? Quem é a Sérgia? Quem é a Maiara? Quando ninguém, nem esposo, nem filhos estão vendo. É sim, esse que Deus ele conhece mais do que o que eu mostro aqui na live, eu deixo de mostrar. Então Deus sim. precisa conhecer, as pessoas precisam ter consciência de salvação que o povo perdeu. Parece que qualquer coisa tira ele da igreja, qualquer coisa faz ele, não quero mais ir para a igreja, não quero mais servir ao Senhor, qualquer coisa. E a gente vê que o povo indo para uma guerra e Deus manda cavar buraco para ficar mais cansado. Ai, esse Oh, Deus é terrível, Maiara. Esse Deus é terrível. mas Isso quando eu não boto o isso. povo para cantar, para derrubar a muralha, boto o povo para marchar. Olha, Bota pra cantar pra derrubar a muralha. Escolhe 300 pra tocar trombeta pra derrubar exército. Bota grito pra derrubar muralha de Jericó. É nessas que manda o povo fazer cova pra dar vitória na guerra. Deus age nessas coisas, são coisas exatamente. simples. Eu vou entrar num propósito de 21 dias aí e eu até falei para a pessoa que me chamou para esse propósito, eu falei assim, eu fiz propósito no ano passado, eu fazia muito propósito e parece que essas coisas a gente foi que deixando meio de lado. Eu falei assim, não, eu preciso voltar à minha essência, eu preciso fazer mais propósito, preciso jejuar mais, a gente precisa se envolver mais com Deus nessa questão. A gente tem tempo agora, pelo menos um pouco de sobra, eu não digo que nem você tem seu filho de 5 anos, precisa estar correndo atrás para saber se não está aprontando alguma coisa. Eu não tenho, a Pois minha já casou, né? Então, assim, lógico que meu tempo é até às vezes um pouco mais disponível a isso. Mas se eu também não me policiar, eu fico nos afazeres de casa, pronto. sim, Não. sim, Aí quando eu vejo meu tempo já passou e eu não dediquei nada para o Senhor. E eu estou procurando me dedicar mais a Deus do que a mim próprio. Fazer, lógico, minhas coisas. Meu marido está trabalhando em casa, aqui onde eu estou, é o escritório dele agora, que era o quarto da nossa filha, né? Então, assim, eu tenho que estar com o almoço meio-dia ali pronto, então, mas aí a gente vê que a nossa vida com Deus é 24 horas. Satanás não está brincando, ele está querendo desanimar a igreja, ele está querendo. Agora, muitos que eu tenho percebido assim que muitos que se diziam crente estão se afastando, aqueles que estavam em evidência, sabe foi o agora. que me pegou muito, desculpa te interromper, Pode mas falar. só para frisar, o que me pegou muito assim, sabe o que que é? É porque eu pensei assim, olha,
essas pessoas que estão indo por causa do Covid, que, que eu acredito que seja a permissão do próprio Deus. Sim, sim. Essas pessoas estão indo, a gente, não sei se você conhecia o irmão Samuel, a gente perdeu ele, né? Infelizmente a doença Sim, conhecia. o levou, né? Sabemos que foi Cristo que o levou para a glória. Mas sabe o que eu me peguei pensando, missionário? Eu falei, poxa, ele ficou lá no hospital sozinho, sem poder ficar com a família sem poder vê-lo, É bem e triste. não, e assim, e a pessoa fica inconsciente, porque ele estava entubado, inconsciente, a pessoa fica ali meio que inconsciente, e eu pensei, Jesus, se acontece uma coisa dessa comigo, como que tá a minha vida? Porque eu não vou ter tempo de orar 5 minutinhos e dizer, por favor, Senhor, perdoe os meus pecados para que eu possa ir para o céu, pum, morrer. Entendeu? Então, essas coisas me pegou e eu falei, e eu falando comigo mesmo, eu disse, poxa, se eu não reservar um tempo para Deus, se eu não buscar a Deus, e se eu não preencher o vazio que a minha alma está tendo de alguma forma com Deus, quando eu tiver o meu encontro com Ele, talvez eu não vá nem encontrá-lo. Então, isso pegou em mim. E uma coisa que nós ouvimos do pastor. Como é que é o nome dele, nego? Eliseu Rodrigues, Rodrigues? A gente estava ouvindo uma live do Eliseu Rodrigues. eu Eu amo acho ele ele. fantástico, Ah, prega eu muito. adoro. Sou até A suspeita gente de falar que eu ouço muito ele. a gente estava ouvindo uma live dele e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: o problema dos crentes é que os crentes estavam com a brasa apagada do lado de fora do templo e queria entrar dentro do templo e acender a brasa lá dentro. E não é assim que ocorre. A Bíblia diz que o sacerdote acendia a brasa fora do templo. E quando ele entrava no templo, ele entrava com a brasa acesa. Então, eu penso assim: estou acendendo a minha brasa fora do templo, missionária. Fora Pois do é. templo. Agora Porque manter essa fogueira acesa. quando eu chegar lá dentro do templo, a brasa já está acesa. Para você ter ideia, o momento que nós passamos aqui foi com a mãe da Sandra. Ela deixou a mãe dela lá e não viu mais. E não vem com historinha que você vai pôr uma roupinha bonitinha para ser enterrado, que não tem mais isso. Aí enfia dentro do saco, dentro do caixão, não mais nada. Acabou. Foi muito Sim. tenso, a gente ficou muito tenso. Aí a mãe dela faleceu num dia, no outro dia o cunhado dela se internou, tá lá até hoje, se Meu recuperando. Deus. Graças a Deus está cada dia melhor. Então você vê. É uma enfermidade e que as pessoas precisam ter na consciência, principalmente os crentes que acham que têm a fé inabalável, Eu, as- é que os eu fico, hospitais estão lotados agora e talvez eu pode não fico. ter respirador para eles, então precisa ter essa consciência de pensar no outro, que se ele for parar no hospital, talvez ele não vai ter o mesmo tratamento que alguns estão tendo. Está tudo lotado, está tudo cheio, então é hora de ter Missionário, eu acho que as baixar. pessoas pensam assim: Deus é poderoso e nós também somos. Só que nós não somos. Poderoso é o nosso Deus. Ele é. Se ele quiser, ele livra, ele guarda, ele traz de volta a vida. Eu acredito em tudo isso. Só que é o nosso Deus, não é? Não, não somos nós. Nós somos pó, nós somos fracos, nós somos caco. Eu acho que as pessoas precisam entender essas coisas. Jesus foi claro: no mundo tereis aflições. Gente, o sol nasce para todo mundo, para quem é crente, serve a Deus e para quem não é. Então a doença tá aí para todo mundo, para quem é crente e para quem não é. Deus também tá aí para todo mundo. Se ele quiser livrar, ele vai livrar. Se ele quiser curar, ele vai curar. Se ele quiser trazer de volta a vida, eu acredito, ele traz de volta a vida. Só que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa entender que nós não somos poderosos. Poderoso é o nosso Senhor. Verdade, Mayara. É isso aí. Deus abençoe a Missionária, sua tem vida. muito tempo aí ainda? Não sei, ainda não apareceu o cronômetro aqui para mim. Não sei nem como faz para ele Vamos aparecer. Mas lançar uma canção? se qualquer coisa a gente termina e começa de novo. Aí tem a parte da oração que a gente precisa orar por essa galera que está aqui. Se acabar aqui, Bom, galera, volta novamente, você volta e a gente dá
até o final. Depois vou estar salvando essa live, vou colocar no YouTube, tá? Para ela ficar lá, ó. Já deu. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui agora e a gente começa novamente para louvar e a gente orar, tá bom? Fechou. Tá, Fechou. já vou Quem iniciar. tá aí, volta, hein? Em nome do rei. Quem tá aí, Volta aí volta para nos de novo. acompanhar.